Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves. A gente vai começar aqui a correção do simulado SAEB 2021. Cara, é o seguinte, vou fazer um pedido a vocês. Se você assistiu esse vídeo, está gostando desse vídeo, gosta dos vídeos desse canal, que é um canal voltado para matemática, para aprendizado de matemática, faz o seguinte, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, manda para a galera, faz uma força aí para a gente chegar a 2.000 inscritos. Cara, eu vou ficar muito feliz, o canal vai ajudar vocês a entenderem a matemática e vocês vão ajudar a gente a crescer nessa plataforma do YouTube para levar o conhecimento de matemática o mais longe para mais gente possível, tá? Aqui é o professor Marileno, agradece demais essa força, um abraço e vamos pro vídeo. O nosso item 31 diz o seguinte, uma pessoa necessita de um empréstimo de 10 mil reais. Uma instituição financeira oferece empréstimos a uma taxa de juros simples de 2% ao mês, sendo que a dívida gerada pelo empréstimo deve ser liquidada em uma única parcela, paga ao final do mês do contrato. Essa pessoa pretende pagar no máximo 11 mil reais na liquidação desta dívida. O prazo máximo em quantidade de meses que deverá durar esse contrato é... Então aqui tem as alternativas, né? A, B, C, D, E. Bem, a primeira coisa que a gente vai observar nessa questão é que eu já sei que é juros simples, ó. E que eu já tenho a taxa, e que eu já tenho o capital, e que ele me diz que tem que pagar, ele quer pagar apenas 11 mil. Ou seja, esse 11 mil em relação ao 10 mil já me dá os juros. Então a gente colocando aqui os dados da questão, ó, a gente vai ter, logo o capital vai ser 10 mil reais. Certo? A taxa de juro aqui, ó, vai ser 2% ao mês, como a própria questão já nos deu ali, ó, 2% ao mês. O tempo é o que eu não sei. E os juros. Marilene, quem é os juros? Se você observar, ele quer pagar 11 mil, mas ele pegou emprestado 10 mil. Então, isso que passa mil reais é os juros. Então, a gente tem mil reais aqui de juros, ó. E agora, Marilene? Agora a gente vai colocar isso na fórmula. Qual é a fórmula? Aquela fórmula, a famosa J-CIT, ó. J-CIT. E o que é isso? Juros vai ser igual ao capital aplicado vezes a taxa de juros, aqui pode ser em fração ou decimal, vezes o tempo. Bom? Então vamos substituir aqui. Os valores vão ser o seguinte. O capital é 10 mil, no caso aqui os juros é 1.000, né? Juros aqui é mil reais, então coloca mil reais aqui. O capital 10 mil, então joga 10 mil aqui, ó. Vezes a taxa de juros. Essa taxa de juros é 2% ao mês. Então, a gente pode fazer 2 sobre 100, ó, sem problema nenhum. Então, 2 sobre 100. Vezes o tempo. Esse tempo é o que eu estou buscando, ó. Não tenho o tempo. Então, eu coloco um T de tempo. Para a gente começar a resolver essa questão, a gente já pode pegar 2 zeros aqui desse 10 mil e simplificar com esse 2 do 100. Vai ficar bem simples. Então, vai ficar mil reais igual a 100 vezes 2, dá 200, T. Quando eu corto esses dois zeros aqui, com esses dois zeros de baixo, eu estou simplificando por 100. Então, vai ficar apenas o 2 vezes T, 2T, e aqui fica 100. Então, 100 vezes 2T, 200T. E agora, Marilena, agora eu pego esse 200 que multiplica e passo dividindo. Então, eu vou ter aqui mil reais dividido para 200. Isso vai me dar a taxa não, desculpa, isso vai me dar o tempo. Então, o tempo aqui vai ser... Marilena, eu posso cortar de novo dois zeros aqui, ó? Pode. Vai sobrar 10 dividido para 2. Aqui, ó. Logo, o meu tempo aqui será 10 dividido para 2, 5. Aí tu me pergunta, professor, mas 5 o quê? Então, aqui é 5 meses, ok? E aí a gente chega rapidamente aqui no nosso gabarito, ó. Letra A, ok? É isso, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo item. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Marileno aqui mais uma vez trazendo uma questão do simulado do SAEB 2021 aqui da Escola Flávio Rodrigues, ok? Essa questão aqui ela é bem legal porque ela tem uma interpretaçãozinha interessante. Ela diz o seguinte, ó. Em um terreno com formato retangular, cujos lados medem 100 metros e 150 metros, será construída a sede campestre de um clube. A direção do clube pretende que a sede tenha formato retangular
e área com medidas compreendidas entre 5.000 metros quadrados e 5.500 metros quadrados. Será construído um caminho pavimentado com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura, né, para acesso à sede. A figura mostra a sede na cor preta e o caminho pavimentado na cor cinza escura. A área restante do terreno, que é mostrada na cor cinza clara, será gramada. A área a ser gramada medirá em metros quadrados no máximo. Bem, a sede vai ficar aqui, ó. Essa parte aqui é o que ele quer saber, essa parte cinza, ó, que eu estou passando aqui o pincelzinho de verde, e aqui é o caminho, ok? Então, para a gente entender essa questão, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos calcular a área total, ok? A gente vai explicando ela por pedacinhos. Então, a primeira parte dessa questão é a área total. A área total vai ser base vezes a altura do terreno, ok? No caso aqui, a área total vai nos dar a base é 150 metros, 150, vezes a altura do terreno, aqui, ó, 100 metros. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente vai ter aqui 150, e aí eu acrescento 2 zeros, ó. Então, isso vai me dar 15.000 metros quadrados. Isso é a área total. Nessa área total, a gente vai ter quem? A gente vai ter a sede e o caminho. Então, essa é a primeira parte, ok? A segunda parte, que vai ser interessante, diz o seguinte: a área do caminho, que também não vai ser gramada. Então, a área do caminho, vou botar AC, tá? A área desse caminho aqui, ó. Ele tem 10 metros de largura e 20 metros de comprimento. Então, vai ficar 10 vezes 20. Ora, esse resultado, a gente já sabe que a área vai ficar 10 vezes 20, 200 metros quadrados, ok? Pronto, agora vamos para a terceira parte. A terceira parte, ela necessita que a gente faça uma interpretaçãozinha. Qual é a terceira parte? Bem, como eu quero a área máxima de grama, essa área aqui em cinza claro tem que ser a máxima de grama, a área da sede tem que ser a mínima. Observe que a área da sede pode ser de 5.000 metros quadrados até 5.500 metros quadrados. Como a área gramada, que é o máximo, então a área da sede tem que ser o mínimo. Então, o mínimo é 5.000. Então, essa área gramada vai ser, aí a gente colocar aqui, ó, a área gramada. Ela vai ser a área total menos, aí eu vou abrir um parênteses aqui. Esse menos vai ser a área da sede, aqui, ó, mais a área do caminho. Vou só assim, ó, caminho. Então, eu vou pegar a área da sede mais a área do caminho e vou tirar da área total, ok? Então, a gente vai ter aqui a área gramada, eu vou botar aqui, ó, AG, tá bom? Vai ser a área total, que eu já sei que é 15.000 metros quadrados, menos a área da sede, que eu já sei que é o mínimo, 5.000, ok? Mais a área do caminho, que eu calculei aqui 20 metros, ou 20, não, 200 metros. Então, a área gramada vai ser 15.000 metros, menos essa soma, 5.000 mais 200, 5.200 metros. Então, a área gramada vai ser 15.000 menos 5.200 metros, isso vai me dar 9.800 metros quadrados de área máxima. Logo, a gente chega aqui, ó, no nosso gabarito, letra B de bola. É isso, pessoal. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para a correção do simulado do SAEB 2021, lá da Escola Flávio Rodrigues. Aqui a gente está no item 33, que diz o seguinte, ó. Um fotógrafo cobra, ao ser contratado, uma taxa inicial de R$ 100, independentemente da quantidade de fotos tiradas. O gráfico mostra o valor cobrado em reais em função da quantidade de fotos por ele tirada. Para uma festa de formatura, um formando decide contratá-lo com uma encomenda de 80 fotos. No ato da entrega, 6 fotos não estavam com boa definição e o fotógrafo decidiu não cobrá-las por eles. Quanto o fotógrafo cobrou pela encomenda entregue? Então vamos lá.
A primeira coisa que a gente vai calcular aqui, pessoal, é saber que essa questão gera aqui uma equação do primeiro grau. A gente pode resolver isso usando a equação do primeiro grau, tá? Visto lá no nono ano ou no primeiro ano, ou a gente pode resolver isso usando a geometria analítica. Bem, vamos usar a matemática lá do fundamental, que é o nono ano, e o primeiro ano. Não vamos envolver geometria analítica aqui, por enquanto. Então, vamos lá. O que a gente pode observar? As funções do primeiro grau, elas são representadas da seguinte forma. Y é igual a x mais b. A gente sabe uma coisa, que o valor de b é o valor que passa no eixo do y. Então, no eixo do y, eu tenho aqui o tópico 100, ó, marcando aqui no gráfico. Ó. Então, eu sei que esse b aqui vale 100. Então, essa é a primeira informação. Okay? A segunda informação é que eu consigo determinar quem é o a, porque eu posso marcar um par ordenado conhecido. Por exemplo, esse x e esse y são valores. Então, daqui eu já sei que eu posso obter a seguinte expressão. Ó. Y é igual a x mais 100. Essa é uma expressão conhecida da minha estrutura até aqui. Ora, eu preciso saber quem é essa função para me determinar essas 80 fotos tiradas. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar um par ordenado conhecido. Olha aqui no gráfico. Eu tenho um par ordenado que 40 fotos, ele cobra R$200. Então, esse ponto bem aqui, ó, eu sei que é um par ordenado. E eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Então, o ponto A, ele tem um par ordenado. Observe, A vai ser x40, y200. Com isso, se eu pegar esse ponto A e substituir nessa expressão, eu vou saber quem é o valor do coeficiente A. Marileno, vai? Vai, porque eu sei, é um ponto conhecido. Então, eu vou escrever y, eu sei que o y, aqui, ó, igual a x mais 100. Vamos substituir agora. O y vale 200, então boto 200 aqui, ó. Igual a, eu não sei quanto é, mas o x eu sei, o x é 40, mais 100. E agora, Marilene, como é que a gente faz? Bem simples, não? Eu quero o valor de a, então eu vou isolar o a. Esse 100 passa para o primeiro membro, então vai ficar 200 menos 100, isso vai me dar a vezes 40, 40 as. 200 menos 100 dá 100, então fica com 100 igual a 40 A. Beleza, até aqui tudo ok. Agora, Marilene, como é que a gente pode saber quem é o valor de A? Basta passar o 40 dividindo. Então, vou ter 100 dividido para 40, vai ser igual ao valor de A. Então, A vai ser, se eu cortar esse zero com esse zero, vai ficar 10 dividido para 4, que a gente sabe que vai ser 2,5. Pronto, Marilena. Agora eu tenho o valor do coeficiente A. Então, a minha expressão, vou escrever aqui de preto, ó, a minha expressão fica y igual, o A eu sei que é 2,5, 2,5x, mais o coeficiente B, que eu sei que é 100. Pronto, essa é a nossa expressão. Ok? Só que tem um detalhe. Com essa expressão, eu posso determinar o valor do total de fotos que o fotógrafo precisa para cobrar o seu trabalho. Marileno, vamos entender como foi que funcionou. Então, vamos voltar aqui à questão. Nesse ponto bem aqui, ó, que eu estou marcando, ele diz o seguinte. No ato da entrega, 6 fotos não ficaram com boa resolução ou boa definição. E o fotógrafo decidiu não cobrá-las. Bom? Então, quanto é que fica? Lembrem, ele foi contratado para tirar quantas fotos? 80 fotos. Lembrando, 80 fotos, ok? Só que dessas 80 fotos, 6 não prestaram. Então, ele não entregou 80 fotos, ele cobrou por 74. Então, o que a gente faz? Escreve aqui a nossa expressão. Vou escrever aqui a nossa expressão. Y vai ser igual a 2,5x mais 100. Ele vai cobrar por não 80, mas 74. Então, vamos substituir. Y vai ficar igual a 2,5 vezes 74 mais 100. Y vai ficar igual. Esse produto aqui dá 185 mais 100. Então, o nosso gabarito vai ficar 185 mais 100, R$285. E aí a gente chega, lógico, no nosso gabarito aqui, ó, letra C de casa. É isso, pessoal.
Um abraço, até o nosso próximo item. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marilene trazendo mais uma questão, agora o item 34 da nossa correção do simulado SAEB 2021, que diz o seguinte, ó: uma loja de roupas obtém 60% de lucro sobre o valor de custo na venda de suas mercadorias. O proprietário da loja necessita de dinheiro para efetuar a compra dos produtos da nova coleção. Para isso, resolve fazer um desconto promocional dos artigos que já estão à venda, reduzindo o percentual de lucro obtido para 40%. Qual deve ser o percentual de desconto que o proprietário deve aplicar para preços que já estavam vigentes, de modo a atingir o seu objetivo? Então, cara, essa questão é bem legal porque ela não dá valores, ela só dá percentuais. Então, aqui, grande parte do pessoal, quando vai resolver essa questão, eles procuram dar um valor logo. Vamos colocar R$100, aí em cima dos R$100 calcula o percentual. Não gosto disso, tá bom? Eu gosto de trabalhar com os valores independente, com percentual independente do seu valor. Então, a primeira coisa que a gente vai saber é o seguinte: o preço de venda, ok? Ele é 60% maior do que o preço de custo. Então, a primeira observação, a primeira coisa que a gente vai escrever aqui é justamente isso, ó. A gente vai escrever o preço de venda vai ser igual ao preço de custo vezes 1 mais o aumento. O aumento aqui, o lucro dele é de 60%. Então, esse 60%, a gente já sabe... Eu vou escrever 60% aqui, ó. 60%. Para ratificar essa fórmula, o preço de venda vai ser o preço de custo vezes 1 mais 0,6. 60% é 0,6. Então, o preço de venda vai ser o preço de custo vezes 1,6, essa soma. E para finalizar, o preço de venda vai ser 1,6 vezes o preço de custo. Então, 1,6 preço de custo. A gente chegou nessa expressão aqui, ó. Essa expressão define que o preço de venda vai ser 1,6 vezes o preço de custo. Essa é a primeira expressão, ok? Aí ele coloca depois a seguinte situação, que a pergunta é: para isso, resolve fazer um desconto promocional dos artigos que já estão à venda, produzindo um percentual de lucro, né, obtido para 40%. Então, isso quer dizer o quê? Isso aqui é o primeiro valor de venda. O segundo valor de venda, vou colocar aqui, é a mesma estrutura, tá? Valor de venda, agora o valor de venda 2 vai ser igual ao preço de custo vezes 1 mais a taxa. A taxa agora é de 40%, ok? Então, bota 40% aqui, ó. Mesmo procedimento, mesmo desenrolar, a gente vai ter que o preço de venda 2 vai ser, isso aqui vai ser 0,4, 0,4 mais 1 vai dar 1,04, então fica 1,4 que multiplica o preço de custo. Então, essas são as duas estruturas. Essa é a primeira, tá? E essa é a segunda. Por que que essa é a segunda? Porque ele reduziu, tá? Reduzindo o seu lucro obtido de 60 para 40. Então, se antes era de 60, ele ia multiplicar por 1,6. Agora que ele reduziu para 40%, ele vai multiplicar por 1,4. Aí você deve estar pensando assim, bem, tudo bem, e agora o que que a gente vai fazer? Isso aqui foi a parte 2, tá? Agora vamos para a parte 3, ó. Vou fazer aqui de verde a parte 3. A parte 3 é fazer o comparativo. Antes, esse 1,6 representava o 100% do produto na prateleira, né? Que seria 60% de lucro. Então, esse produto com 60% de lucro, ou seja, 1,6, representava 100% do produto na prateleira. Agora, esse produto é representado por 1,4, porque ele reduziu a taxa de lucro dele de 60 para 40. Então, isso aqui vai ficar X. Regra de 3. Joguei regra de 3 e resolvi o problema. Então, vai ficar X é igual, vou falar direto logo, 1,4 vezes 100, 1,4 vezes 100, isso aqui dividido para 1,6. Óbvio que esse x aqui vai ficar 87,5%, ok? Esse 87,5% significa que 1,4 significa 87,5% de 1,6. Ou seja, o desconto é o que falta para os 100%. Então, o x vai ficar... O que falta para 100 vai ficar 12,5%. Esse cara aqui é o desconto do nosso
lojista. Então, a gente vai chegar aqui no nosso gabarito, ó, letra A de amor. É isso, pessoal. Um abraço. Até a nossa próxima questão. Até nosso próximo item do SAEB. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais uma questão do simulado do SAEB 2021. Esse simulado, pessoal, foi aplicado lá na Escola Flávio Rodrigues, onde eu sou professor, e os alunos do terceiro ano ficaram com esse simulado como preparação para a prova do SAEB 2021. Porque ele diz o seguinte: um arquiteto recebeu uma encomenda para projetar um novo edifício empresarial em uma grande capital brasileira. O cliente, dono do empreendimento, solicitou o projeto de um edifício com a forma de um sólido geométrico, com duas faces paralelas triangulares e faces laterais retangulares. Atendendo à solicitação do cliente, o edifício a ser projetado pelo arquiteto terá a forma de um ou uma. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é essas duas faces triangulares. Ora, duas faces triangulares e paralelas, muito provavelmente serão as bases. Então, eu posso escrever aqui uma base triangular, aqui, ó, ok? E fazer uma outra base triangular aqui em cima, ó. Ok? Outra base triangular. Pronto, agora elas são bases. E se eu ligar esses vértices, ó, a gente vai ter aqui um prisma. Olha lá atrás, ó. Isso aqui vai ser uma base, ok? Isso aqui é a outra base. E a gente vai ter duas bases paralelas triangulares, confere, e faces laterais retangulares. De fato, vou pegar o pincelzinho verde aqui, ó, e observe, essa face aqui é uma face lateral e ela é retangular. Então, assim a gente diz que esse cara é um prisma, tá bom? Então, pirâmide esquece, pirâmide esquece, pirâmide esquece. Vai ser um prisma triangular, chegando aqui no nosso gabarito, ó, letra D, ok? Por que ele é um triangular? Porque as bases são triangulares. Se a base fosse um retângulo, então seria retangular. É isso, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo item. Tchau, tchau. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Marileno, começando aqui a correção do item 36 do simulado Pro SAEB aqui na Escola Flávio Rodrigues, SAEB 2021. Essa questão diz respeito à geometria analítica específica, né? Que ela diz o seguinte, ó: João marcou os pontos A, menos 1 e 3, B, 3 e 7 e C, 0 e 10 no plano cartesiano e percebeu que ao ligá-los formou um triângulo ABC. Qual é a área em centímetros quadrados deste triângulo? Então vamos lá. Aqui a gente vai usar, pessoal, a teoria lá da geometria analítica que diz o seguinte: a área de um triângulo pode ser dada por 1/2 do produto do determinante formado por esses pontos. Então, se eu pegar aqui o determinante formado por esses três pontos, multiplicar ele por 1/2, ou seja, dividir por 2, a gente vai ter essa área, ok? Então, a gente precisa calcular o determinante. Então, vamos calcular o determinante dessa questão. Então, o determinante vai ser, o primeiro par ordenado vai ficar 1 e 3. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1 e 3. O outro par ordenado, 3 e 7. Então, vai ficar 3 e 7. E o outro par ordenado, 0 e 10. Então, 0 e 10. Para fechar minha matriz de ordem 3 por 3, eu completo com o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Para a gente resolver esse determinante, a gente vai usar aqui a regra de Sarri. Então, eu vou jogar aqui para fora as primeiras colunas. Então, a primeira coluna é menos 1, 3 e 0. E a segunda coluna é 3, 7 e 10. Aí eu fecho aqui. Bem, agora a gente aplica o determinante. Então, eu tenho a primeira diagonal aqui, ó, 1 vezes 7 vezes 1. Essa segunda diagonal não vou usar, ó, porque ela tem o 0, então a gente não vai calcular ela. E a gente vai pegar a terceira diagonal, 1 vezes 3 vezes 10. Então, a gente vai ficar o seguinte: determinante vai ficar igual, parêntese, a primeira. 1 vezes 7 é 7, vezes 1 é 7, multiplicação de sinal diferente, negativo, então fica menos 7.
A segunda eu não vou usar. E a terceira vai ficar 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 10, 30. Fechei aqui as 3 primeiras diagonais, sendo que a segunda não precisa. Menos, fechei aqui. Vamos agora para as outras duas diagonais. Ó. Então, essa quarta diagonal aqui, que eu estou marcando de azul, a gente não faz porque tem o zero. A segunda diagonal a gente faz, ó, 10 vezes 1 vezes menos 1. E a sexta diagonal a gente também faz, ó, 1 vezes 3 vezes 3. Então, vamos lá, fecha aqui. 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 1 dá menos 10. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 3, 9 positivo. Fechou. E agora o que a gente faz? A gente faz a soma desses caras aqui, ó. Menos 7 mais 30, aqui dá 23. Menos da fórmula, abri um parênteses e faço. Menos 10 mais 9, menos 1. Pronto. Então, o determinante vai ficar 24, porque 23, menos e menos é mais 1. Então, o meu determinante aqui vai ficar 24. Observe que, como a questão pede em centímetros quadrados, a gente supõe que esses valores também são centímetros, ok? Dentro do plano cartesiano. Então, como é que vai ficar a área? Vamos usar essa fórmula aqui. Então, a área desse triângulo vai ficar 1/2 do módulo desse determinante, ok? Substituindo esses valores, que na realidade só é o determinante, então a área do triângulo será 1/2 que multiplica o módulo desse D, que é 24. Então, a área total desse triângulo vai ser 1/2 que multiplica 24. Ora, 1/2 que multiplica 24 nada mais é do que 24 partido de 2, falando em espanhol, né? Então, partido de 2. A área total será 12 centímetros quadrados. Aí a gente chega rapidamente aqui ó, no nosso gabarito, ó, letra C de casa. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado entendido. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo aqui a resolução do item 37 do nosso simulado do SAEB 2021, aqui da Escola Flávio Rodrigues. O item 37 diz o seguinte: a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 4 e 5, o ponto B, 0 e 1, é... Observe que ele quer a equação geral. Ó. Então aqui tem várias formas da gente encontrar essa equação geral. A única forma que a gente sai direto, o valor direto, a gente vai usar a condição de alinhamento de 3 pontos. O que é isso? Observe que na nossa reta, eu tenho 2 pontos conhecidos. Ó. Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Esse ponto ele é o ponto A, 4 e 5. E esse ponto aqui é o ponto B, 0 e 1. Agora a gente vai condicionar um terceiro ponto nessa posição aqui, que a gente vai chamar de ponto C. E aí eu não sei quem são as coordenadas dele. Ó. A gente vai chamar aqui essa coordenada aqui, ó, de x de C. E a gente vai chamar essa coordenada aqui, ó, de y de C, ok? E aqui então vai ficar x, y. Agora a gente tem uma condição de alinhamento de 3 pontos. Ora, quando a gente tem 3 pontos pertencentes a uma única reta, o determinante formado por esses 3 pontos tem que dar 0. Isso é uma condição analítica, tá, da reta. Então o que a gente tem aqui? Vamos calcular o determinante. Eu sei que o determinante vai ficar igual. Colocando os 3 pontos aqui. O primeiro ponto, 4 e 5. O outro ponto, 0 e 1. E o ponto desconhecido, C, x, y. Aí a gente vai fazer o quê? Completa com 1, porque a gente quer uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. E para a gente resolver esse determinante, a gente repete as duas colunas fora. Então vai ficar 4, 0 e x. E aqui vai ficar 5, 1 e y. Beleza. E agora, Marilena? Agora a gente vai para o produto das diagonais. E eu sei que o determinante tem que dar 0, para isso é a condição de alinhamento de 3 pontos, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui a primeira diagonal, ó. 4 vezes 1 vezes 1. Então, a diagonal, o determinante vai ficar igual. 4 vezes 1 é 4, mais a segunda diagonal, 5 vezes 1 vezes x, dá 5x. E 1 vezes 0 é 0, vezes y é 0. Então, não preciso colocar. Fecho, menos, vou abrir aqui. Agora vamos para a segunda diagonal. Bom, as segundas, né, na realidade aqui, ó.
essa primeira diagonal aqui, que vai ser a quarta diagonal, melhor dizendo, x vezes 1 dá x. A segunda, y vezes 1 vezes 4. E a última a gente não vai fazer. Por quê? Porque não precisa, tem zero. Ó. 1 vezes 0 vezes 5. Então esquece. X vezes 1 é x. 1 vezes y é 1y vezes 4 mais 4y. E tudo isso igual a zero. Agora a gente tira tudo do parêntese. Então esse primeiro aqui vai tirar, ficar os sinais iguais. Então vai ficar 4 mais 5x. E o resto a gente troca, porque tem que fazer o jogo de sinal aqui. Ó. Menos e mais, menos e mais. Então menos e mais dá menos x. Menos e mais vai dar menos 4y igual a zero. Agora a gente só precisa fazer essa operação, 5x menos x. Então vai ficar 4 mais 5x menos x dá 4x e menos 4y, isso igual a zero. Então posso simplificar tudo por 4 e aqui também por 4. Então 4 para 4 é 1, mais 4x por 4 é apenas x, e 4y por 4 é menos y. Isso dá igual 0 para 4, 0. Então, o que a gente tem aqui é essa expressão. Óbvio que essa expressão ela é a equação geral dessa reta, e a gente observa que, pelos valores, nenhuma delas começa com o 1. Então, aqui basta que você reorganize. Então, vai ficar x menos y mais 1 igual a 0. Então, qual das expressões tem essa equação? Então, vamos lá. É x menos y mais 1. Então, é a letra B. Pronto. Então, nosso gabarito aqui, ó, letra B de bola. É isso, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, começando a correção do item 38 do nosso simulado SAEB 2021, lá da escola Flávio Rodrigues. O item 38 diz o seguinte: o corpo cilíndrico, cujo diâmetro interno mede 10 centímetros e cuja altura interna mede 12 centímetros, está completamente cheio de suco. Qual é o volume do suco contido no copo? Ele pede para a gente usar aqui, ó, π igual a 3,14. Tá? Observe que o volume é todo em centímetros cúbicos, então não vai precisar fazer nenhum tipo de alteração. Bem, a gente sabe que o volume do cilindro é dado por área da base vezes a altura. A gente sabe também que a área da base de um cilindro é um círculo. Então, a área do círculo é πr², a altura h. Então, essa é a nossa fórmula geral para calcular o volume de um cilindro. E agora basta que a gente faça as substituições necessárias. Então, o volume do cilindro vai ser o π 3,14, vezes o raio ao quadrado. Bem, 10, pessoal, é o diâmetro interno. Então, o raio é metade disso, então fica 5 ao quadrado. Vezes a nossa altura. A nossa altura é 12 centímetros. Então, fica 12 centímetros. Então, o volume vai ficar esse produto, vou fazer 3,14 vezes 5 ao quadrado é 25, vezes 12. E esse volume geral aqui é esse produto interno, que vai ficar 3,14 vezes 25 vezes 12. A gente encontra 942 centímetros cúbicos de volume. E aí, com muita clareza, a gente chega aqui no nosso gabarito, letra D de dado. É isso, pessoal. Um abraço. Até no próximo item. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegando aqui a correção de mais um item do SAEB 2021. Agora é o item 39. A correção do simulado lá da escola Flávio Rodrigues. O item 39 que diz o seguinte: entre as equações abaixo, qual a que representa uma equação de centro? Aí o centro da equação 2 e menos 3 e o raio valendo 4. Bem, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, pessoal, é conteúdo de geometria analítica, circunferência. Então, a gente escreve primeiro a equação geral, a equação reduzida, melhor dizendo, da circunferência. Então, a gente vai colocar lambda sendo x menos x do centro quadrado
mais y menos y do centro quadrado igual ao raio quadrado. Para a gente saber qual é a equação, muito simples, basta eu pegar os valores que tem aqui e substituir na minha equação. Bom, essa é a equação reduzida. Então, lambda, que é essa circunferência, vai ser x menos... Bem, o x do centro é o 2, ó, que o x do centro, 2. Então, fica isso aqui ao quadrado. Mais y menos... O y do centro é o menos 3, ó. Então, vai ficar aqui menos 3 no parêntese, isso ao quadrado. Igual ao raio. Quanto é o raio? 4. Então, fica 4 ao quadrado. Para a gente ter certeza como é, basta que a gente efetue as operações necessárias. Ok? Nessa primeira aqui não precisa fazer nada. X menos 2 quadrados continua. Mais. Agora aqui tem um joguinho de sinal, ó. Menos e menos. Então, vai ficar y mais 3 quadrados igual 4 ao quadrado, 16. Então, essa daqui é a equação da circunferência reduzida. Ela combina especificamente com a questão letra A. Aqui, ó, x menos 2 quadrados mais y mais 3 quadrados igual a 16. Então, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra A de amor. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo item. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marileno Chaves, trazendo mais um item do nosso simulado. Esse é o último, hein? Item 40 do simulado SAEB 2021, lá da escola Flávio Rodrigues. Diz o seguinte, item 40. 7 jogadores de futebol concorrem ao título de primeiro, segundo e terceiro melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. De quantas maneiras diferentes este título pode ser distribuído? Bem, aqui é análise combinatória. A gente vai combinar 7 jogadores nas posições 1, 2 e 3. Bem, aqui a gente já sabe que a ordem importa. Então, tem duas formas de você resolver. Ou você resolve essa questão pelo princípio fundamental de contagem, ou você resolve ela por arranjo, tá? Não faz a diferença. Qualquer uma das duas, você consegue resolver. Então, como o objetivo da gente é se tornar a resolução mais simples possível, então a gente vai usar o princípio fundamental de contagem. Vai ser o seguinte, para a primeira posição, para a segunda posição e para a terceira posição. Vamos lá. Bem simples, galera. Para a primeira posição, eu vou ter os 7 jogadores possíveis. Então, se eu escolher o primeiro jogador, né, para mim escolher o primeiro colocado, eu vou ter 7 disponíveis. Então, eu vou escolher aqui 7 opções. Aqui é 7 opções. Na segunda, eu não tenho mais 7 opções. Por quê, Marlene? Porque se eu já escolhi dos 7 jogadores, eu já escolhi um, então vai sobrar aqui para a segunda posição 6 jogadores. Agora eu já escolhi o primeiro, já escolhi o segundo, agora eu vou escolher o terceiro. Se eram 7 jogadores e eu já escolhi 1 e 2, então o terceiro vai me sobrar 5 opções. Quando eu faço esse produto, 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. E aí a gente chega rapidamente aqui no nosso gabarito, ó, letra E de elefante, ok? Se você quiser responder pelo arranjo, basta que você faça da seguinte maneira. A gente não vai abrir aqui a conta, mas o arranjo vai ser de 7 tomados 3 a 3. Marilene, por que arranjo? Porque arranjo, a ordem importa. Então, o primeiro colocado, se eu colocar ele na segunda posição, ele não é mais primeiro, ele é segundo. Então, o prêmio muda, a pontuação muda. Então, isso configura um arranjo. A ordem dos caras aqui importa. Ok? Então, para a gente responder o arranjo, basta fazer o 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Ó, se você abrir as contas para cá, você vai achar o mesmo valor, 210. Ok? Por isso que a gente diz que tanto faz usar o princípio fundamental de contagem quanto o arranjo da mesma coisa. Ok? É isso, pessoal. Um abraço. Até o nosso próximo simulado. Valeu!